Quarta-feira é o dia do Ver Mais Saúde. O quadro tem como objetivo promover o bem-estar das pessoas através das informações de prevenção, de doenças, de tratamento e também de novidades na área médica. O Ver Mais Saúde tem assinatura da SNS Card e o assunto de hoje é a Covid na infância. Para falar sobre este assunto tão importante que gera dúvidas aos pais, estamos recebendo a médica pediatra Aline Rosales, pós-graduada em nutrição pediátrica nos Estados Unidos. Muito prazer, seja bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada, prazer é todo meu. Bom, bebês e crianças têm as mesmas chances de se contaminar com a Covid como o adulto? Eles têm um risco de contaminação, tá? Mas esse risco é menor em relação ao que se compara com os adultos, tá? Então, a incidência de contaminação das crianças ainda é bem mais baixa, significativamente mais baixa, embora eles se contagiem. Existe alguma coisa na literatura, doutora, explicando o porquê disso ou não ainda? Ainda assim, há muita especulação, tem muitos estudos sobre isso, tá? Às vezes a exposição deles é menor, tá? Dessas crianças em geral. Então, o índice de virulência, assim, precisaria ser muito maior e tal para poder acabar contaminando, tá? Embora exista, a gente sabe que o ano passado houve um certo aumento, mas comparativamente com os casos dos adultos, infinitamente menor, tá? E as medidas de prevenção, elas são todas as mesmas para todas as idades? Existem cuidados específicos para os nossos pequenos? Sim, tá? Então, basicamente, assim, antes de se preocupar em coisas assim alternativas, medidas preventivas contra o Covid, medicações, né, uso indiscriminado de determinadas coisas que são divulgadas e que ainda não são comprovadas, né? Então, o básico é muito necessário, tá? Então, assim, ó, manter essa criança assim bem nutrida, tá? Né? Oportunizar que tenha bons nutrientes, uma dieta, uma alimentação rica em zinco, rica em micronutrientes, né? Uma questão da higiene, a questão da hidratação. É muito assim importante, tá? Manter essa criança uma integridade, um equilíbrio na saúde em geral, tá? Isso já ajuda e facilita não só para a questão da Covid, mas de outras infecções. E a questão realmente assim, olha, dessa questão de uso de higienização, né, das mãos, né, o contato, né, a diminuição do contato no geral, de não fazer aglomerações, né, é muito importante. O uso de máscara a gente preconiza em crianças acima de 2 anos de idade, tá? Abaixo de 2 anos não, porque tem risco de asfixia, então não se deve colocar máscara, a criança não consegue fazer a troca, pode se engasgar com saliva mesmo, tá? E dificulta a respiração, então abaixo de 2 anos não é para usar máscara em criança, mas acima de 2 anos ela já tem capacidade para isso, para essa coordenação. Então a gente toma todo esse cuidado, né? E o ambiente familiar, né? Tem que preservar muito essa questão de fazer todas essas manobras que estão sendo divulgadas para preservar essa criança também. Exatamente. Os sintomas são os mesmos para as crianças e adultos? Existe algum sintoma específico na criança? Em geral, tá? A maioria das crianças passa desapercebido ou assintomático. Agora, sim, nos últimos tempos nós temos percebido mais e atentado mais para isso porque tem aparecido alguns casos a mais. Então, assim, ó, mas é uma gama de sintomatologia, tá? Não necessariamente precisa ter febre. Na presença de 2 sintomas sugestivos, a gente já suspeita que possa ser Covid, tá? Quais, então, por exemplo? Coriza, obstrução nasal, tosse, febre, irritação ocular, choro, irritabilidade, cansaço, dor muscular, as crianças mais velhas conseguem relatar, dor de garganta. Tendo 2 desses, pode Sim, ser? Pode. Ardência nasal, ardência ocular, tá? Sim. Enjoo, diarreia, tá? Então, é uma gama de sintomas. Sim. Então, 2 desses sintomas e ainda se tu faz uma história familiar, pergunta se teve algum contato, alguém da família está gripado, alguma coisa assim, já torna sugestivo que tu realmente tenha que pensar em Covid. Hoje em dia, nós médicos pensamos mais em Covid quando chega alguma criança com sintoma parecido. Agora, quais são as comorbidades mais frequentes em crianças que podem aí estar trazendo uma situação que deixa ela em situação vulnerável? Assim, olha, a gente sabe que crianças, né,
com cardiopatias complexas, né, diabetes, essas coisas que são situações mais raras realmente, ou que tem alguma pneumopatia grave, alguma comorbidade maior, assim, mas não uma doença leve, realmente elas, tanto como os adultos, podem ter um risco maior de algum agravamento. Entretanto, existe uma outra coisa que é uma síndrome inflamatória pós-Covid, que embora rara, ela não é tão comum assim, tá? O ano passado foi descrita bastante na Europa e nos Estados Unidos, a gente já tem casos aqui no Brasil. Essa síndrome inflamatória não tem a ver com comorbidade. Ela é uma síndrome que acontece posteriormente, uns 20, 30 dias depois de já ter tido, né, o histórico de Covid, que muitas vezes nem sabe que teve. Tá? Então, acontece essa inflamação multissistêmica dos órgãos, que é essa síndrome, tá? Que é uma síndrome séria, grave, embora rara, assim, para não causar pânico, não é uma coisa que acontece em todo mundo, mas não tem a ver com comorbidade. Não, mas é isso que eu ia falar, uma criança sadia que teve contato com o vírus. Teve contato, pode existir descrição, e a gente já teve casos no Brasil e no mundo inteiro dessa síndrome inflamatória. Doutora, o coronavírus pode ser transmitido de mãe para filho na gravidez? Filho ou filha? Até então, não se conhecia nenhum caso, tá? E estava se investigando que não existiria essa transmissão vertical que a gente chama durante a gestação. Parece que houve um caso de uma criança com 30 dias que desenvolveu Covid, que talvez, né, alentou-se a possibilidade de ter sido essa transmissão vertical na gravidez, mas ainda não é comprovado. Os estudos estão em andamento, tanto assim da questão na gestação, como também na questão da amamentação. Não foi evidenciado nem no líquido amniótico ainda, nem no leite, evidências de que tivesse infecção por Covid ali, que pudesse ser feita essa transmissão. Doutora, para finalizar, eu queria que a senhora mandasse um recado para os pais que levaram os filhos para as escolas. As outras doenças, as outras viroses podem acontecer também. Eu acho que é uma mensagem final acalmando e também alertando aos pais sobre os cuidados. Certo. Então, assim, olha, aos pais, assim, eu peço que continue com todas as medidas. É importante, assim, que nós adultos e jovens também cuidem bastante, tá? Mantenham bastante toda essa questão, esse aparato que a gente tem hoje, né, bem divulgado de manter distanciamento, né, de higienização, de uso de máscaras, para dar o exemplo também. As escolas, claro que tem que ser preparadas, e eu acho que já foram ao longo desse ano se preparando para essa volta às escolas dessa maneira, né, híbrida. As crianças que apresentarem algum sintoma respiratório ficam em casa, porque é muito mais fácil as crianças adquirirem, eu vou dizer para vocês, de adultos a infecção por coronavírus do que elas entre si. Então, deu um caso, começou com algum sintoma, já fica em casa, já é alertado à escola, tá? Então, tem que ter toda essa questão do cuidado na escola, os pais têm que verificar, né, da orientação, do uso de máscara em acima de 2 anos, né? Conversar bastante, orientar bastante. E claro, como criança, assim, socializa bastante ali e tal, isso é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada. Existe o risco mesmo de outras infecções, então é muito importante que os pais não deixem de fazer o acompanhamento dessas crianças, não deixem de vacinar contra as outras doenças, o que tem acontecido muito. Os pais chegarem com as carteirinhas de vacina toda atrasada, porque não estão indo aos postos, e os postos estão tomando os cuidados, porque estão com medo do coronavírus, aí a criança acaba adquirindo uma outra infecção. Então, o risco de pegar uma outra infecção é muito maior do que ter uma complicação por coronavírus. Então, assim, mantenham todo esse cuidado, tudo em ordem, cuidados. Tudo em ordem com essa criança, tá? Não deixe de vacinar, de procurar atendimento sempre que necessário. Doutora Aline, foi demais. Volte sempre, tá? Obrigada, e os pais aí fiquem ligados aos cuidados de saúde. Obrigada, e assim a gente encerra o quadro Ver Mais Saúde.